Tem uma outra aqui, ó, em Eclesiastes, que também é um dos meus favoritos. Ó. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, preste atenção. Olha só, o texto continua afirmando, é melhor ser dois do que um, porque o trabalho de dois rende mais do que um. Porque se o frio vier para um, o calor corporal do outro compartilha. Se o inimigo vier contra um, os dois resistem. E entre os dois tem o terceiro, o cordão de 3 dobras, aquele que é mais forte, certo? Que fica no meio enquanto os outros são entrelaçados, os outros dois. Qual é a proposta? Os dois são mais fracos que o central. Se num ambiente de sobrecarga um dos dois rebentar, o central segura para dar tempo de reposição, certo? De que os dois, de que um dos dois consiga se restaurar. Me parece que a proposta aqui é você se relaciona com outra pessoa e Deus no meio. Quando isso quebrar, tiver uma dificuldade, ele continua mantendo para dar suporte. Então acho que aqui a gente entra então naquele terceiro nível de relacionamento, que você tem o interior, o externo e aí você tem o divino. O que seria esse relacionamento divino? Assim, como que eu deveria me relacionar, digamos assim, com o divino? Quais serão os elementos desse relacionamento? Bom, vamos lá. A 1 Tessalonicenses... Quais são as diferenças também dos outros relacionamentos? 1 Tessalonicenses 5:23, todo corpo, alma e espírito deve ser apresentado a Deus de forma irrepreensível. Então aqui nós temos a definição de quem é o Tiago, um corpo, uma alma e um espírito. Tá. Certo? Nós já falamos mais ou menos de corpo, vamos dizer, corpo e alma, vamos nos deter agora na questão espiritual. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou um ser espiritual. E se eu sou um ser espiritual, eu vou precisar me relacionar, certo? Com Deus. Então, tá bom. Se eu tentar fazer diferente, eu posso. Eu gosto de usar uma coisa que muitas pessoas são contra, né? Mas eu queria que você entendesse isso. Se ficasse alguma dúvida, depois você explicasse. Pessoal, no que diz respeito à soberania, tudo aquilo que Deus diz que lhe é proibido, você não pode fazer. Nem se você quisesse. Quando Deus proíbe, na soberania dele, se você quiser fazer, você não consegue. Tá bom? Vamos lá. Deus disse, você não vive sem oxigênio. Tenta. Beleza. Você não consegue voar. Tem tudo aquilo que ele diz que você não consegue. Não consegue, ok? Mas ele te deu livre-arbítrio de viver longe dele se você quiser. É uma escolha. Eu quero viver. A grande questão é, eu ainda não encontrei, numa conversa franca, respeitosa, ninguém que vivesse longe de Deus e fosse feliz. Agora, qual é o caminho que eu vou achar para Deus? Aí é que é o problema. Os gurus, os intermediários, sabe? Aí é Naamã recebendo uma informação que lá tem um profeta que pode curá-lo, ele vai para o endereço errado, vê um cara pelado, fica decepcionado. Você está entendendo? Então as pessoas muitas vezes não sabem para onde ir, porque é uma boa oportunidade. Pegar alguém com o coração aberto à procura de Deus. Então eu acho que hoje, quando alguém me fala assim, pastor, o senhor faz apelo na internet assim? Eu digo, eu falo, mas quando eu vou dizer, eu digo, antigamente eu dizia, procure uma igreja mais perto da sua casa. Não dá mais. Hoje eu já tenho que dizer, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. É verdade. Porque tem igreja que está perto da sua casa, Tiago, mas está longe da Bíblia. Então eu acho que é um grande desafio você hoje direcionar essas pessoas para esse ambiente. Ninguém rejeita Deus, pouquíssimo. Até o ateu. Diz que o ateu não acredita em Deus e Deus também não acredita em ateu, então está tudo resolvido. Incredulidade para lá e para cá. Mas se relacionar com Deus, como é que eu me relaciono? Primeiro, através da Bíblia. Leitura da Bíblia, certo? Através de uma oração. Porque eu não preciso saber fazer. O que é orar, Tiago? É falar com Deus. Falar o quê? Falar o que eu estaria falando com você aqui. Ou eu brinco muito com a oração, me permita fazer aqui, certo? É como se fosse assim, Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu venho aqui falar contigo, estou com uns problemas sérios,
porque eu não estudei, estou desempregado, estou precisando de um emprego, não dá para ganhar pouco porque eu tenho uns 4 filhos, certo? Casei com uma mulher também que é muito difícil, não sabia que precisava falar com o senhor antes de casar, acabei entrando nessa fria, certo? E então o negócio está ficando cada vez mais difícil, estou morando numa casa pequena e para piorar já estou quase terminando, senhor, porque eu sei que o senhor deve estar ocupado com outro serviço, tá certo? Mas, só para falar para o senhor a minha situação, semana que vem a minha sogra está vindo morar aqui. Então o que eu estou fazendo na minha oração, Tiago? Eu estou dizendo para ele o que eu estou vivendo. Aí o cara quer mudar de tom para orar. Tem muito isso, né? A pessoa vai começar a falar Senhor e muda, começa a ficar um linguajar rebuscado. Eu não vou dizer né? que está errado, eu vou dizer que foi uma cultura atrapalhada. Só que isso não é oração. Assim, a oração é você chegar lá e dizer, hoje eu estou chateado, não estou afim de ir para a igreja. Eu não estou afim de ir para a igreja, não. Estou cansado, estou isso, estou aquilo, estou aquilo outro. Entendeu? É você dizer para Deus. Mas hoje não, hoje Deus virou um utilitário, eu vou lá somente para pedir. Preciso de uma porta aberta, de uma cura, preciso disso, preciso daquilo outro, preciso... Entende? Então, tem sido um grande desafio e, assim, não dá para a gente abranger algo tão rico, né? Não, tão profundo, não é algo tão... tão rico, primo, que a gente não tem como extinguir num bate-papo assim tão rápido, não. Cláudio,